Bem, eu queria começar por cumprimentar o professor Dr. Bacelar Gouveia, por quem tem a maior das considerações, e que tem tido um papel muito importante em termos de dinamização do OSCOT, a professora doutora Dalila Araújo, vice-presidente do OSCOT, por quem tem também muita consideração, o professor Dr. José Tribolé, igualmente muita consideração tenho por ele, a senhora doutora Ana Isabel Xavier, o professor Dr. José Manuel Andes, amigo de longa data, e já não posso cumprimentar o professor Rui Pereira, porque entretanto ele desapareceu, enfim, e a sua saída é perfeitamente compreensível a todos nós. E quero cumprimentar todos os presentes, e eu vou tentar ser o mais sintético possível. Eu vou, sobretudo, concentrar-me nas possíveis consequências económicas do conflito na Ucrânia. Enfim, a situação económica já não era particularmente brilhante antes do início da guerra, porque havia tensões inflacionistas, o preço da energia estava a aumentar, realmente, já substancialmente, e das matérias-primas e também de produtos alimentares, enfim, a inflação já tinha sido de 3,3% em Portugal, isto em janeiro, e de 4,2% em fevereiro, enfim, neste momento já é superior, evidentemente, como devem calcular. A taxa, digamos, de inflação em março na zona do euro já era 7,5%. Portanto, digamos, independentemente de nós estarmos agora confrontados com um conflito, nós já tínhamos aqui um problema, e um problema que era complicado, que alguns autores diziam que poderia levar à estagflação, algo semelhante ao que aconteceu na década de 70, portanto, a inflação com estagnação e com desemprego, embora a situação realmente fosse, em muitos aspectos, realmente diferente. Mas, enfim, tudo poderia acontecer, sobretudo se as taxas de juros começassem a aumentar substancialmente, e se simultaneamente houvesse um aumento também substancial das reivindicações salariais. E isso levaria, de facto, a um processo, digamos, de inflação galopante, não é? Que assim, dificilmente controlável. Todavia, felizmente, as instituições financeiras internacionais, designadamente o Federal Reserve e o Banco Central Europeu, deram sempre indicações de não estarem muito alinhados com as teses das quais seria necessário aumentar substancialmente as taxas de referência. E deram indicações de que seriam bastante cautelosos em relação à subida das taxas de referência e, portanto, as taxas de cedência e de absorção de liquidez que teriam, por sua vez, efeitos nas taxas de juros ativas das instituições financeiras. E isso realmente tem sido altamente positivo. Com a guerra, com a inclusão da guerra, evidentemente, a situação sofreu, de facto, alterações. De facto, as pressões inflacionistas aumentaram bastante mais. O preço, realmente, digamos, dos combustíveis fósseis e das diversas modalidades de energia tendeu naturalmente a aumentar. Os preços também dos transportes aumentaram substancialmente. Os preços dos produtos alimentares têm aumentado também de uma forma bastante significativa. Portanto, é natural, se nós fizermos uma decomposição do PIB em determinadas componentes, não é? Variáveis macroeconómicas, o consumo, o investimento, os gastos públicos, as exportações, as importações, realmente nós podemos chegar a algumas conclusões quanto àquilo que poderá eventualmente ser a retração da atividade económica daí decorrente, não é? É evidente que nos modelos econométricos o nosso termo de comparação que temos é de há 30 anos, de há mais de 30 anos atrás, quando houve também realmente taxas de inflação mais significativas, o que dificulta um bocado a análise. Porque a situação existente, por exemplo, na década de 80, do século passado, em muitos outros aspectos, era também bastante diferente da situação que nós estamos a viver hoje em dia. Mas podemos dizer, enfim, que o mais natural é que haja uma
a redução ou pelo menos uma estagnação realmente do consumo, que o investimento diminua em relação ao investimento que estava realmente projetado, digamos assim, isto com a guerra, já depois da guerra, evidentemente, que haja uma retração realmente na área do euro entre 2% e 3%, já realmente com a guerra, evidentemente. No caso da economia portuguesa, ela poderá ser de 1% a 1,5%, digamos assim, se realmente nós não contássemos ainda com o efeito, ou poderia ser, caso não contássemos com o efeito da guerra, e, portanto, numa perspectiva otimista, se estava à espera que a taxa de crescimento para 2023, 2022 fosse de 4,9%, podia-se que podia ser 3,9%, 4%, mas com a guerra eu penso que terá que ser uma diminuição maior, de 2% a 2,4%, não é? Portanto, enfim, o que já é bastante maior, o que levaria que a taxa de crescimento do PIB fosse de 2,4%, 2,5% a 2,9%, 3%, digamos assim, já bastante inferior àquilo que está projetado no Orçamento do Estado, mas isto já sendo o efeito, realmente, da guerra, sendo certo que a Europa de Leste sofrerá mais os efeitos da guerra em termos de decréscimo do PIB e de efeitos de alguma contração da economia do que o resto da Europa e que os Estados da América poderão sofrer menos as consequências da guerra do que a zona do euro. Isto parece ser relativamente evidente. Mas mesmo estas previsões, que é o que eu estou a fazer, de haver uma contração de 2 a 3% na área do euro e de haver uma contração realmente da economia portuguesa também, enfim, de qualquer coisa como 2%, o máximo 2,4%, 2,5%, é feita no pressuposto de que a guerra não terá uma duração superior a alguns meses. Isto é, que não ultrapassa o final do ano, não é? Quer dizer, na pior das hipóteses. Evidentemente que isto é muito discutível. É muito discutível. Se assim fosse, isto é, se o conflito armado realmente durasse só alguns meses, 5, 6 meses, qualquer coisa assim, já 8 meses, não ultrapassando realmente o final do ano, enfim, nós poderíamos dizer, mesmo contando com o facto que as despesas com as Forças Armadas deverão necessariamente aumentar, o orçamento das Forças Armadas hoje em dia corresponde a 1,3% do PIB, vai ter que aumentar daqui até do ano 2024 para 2% do PIB, de acordo com os nossos compromissos internacionais. Espero bem que isso aconteça, não sei. Evidentemente que o meu poder de decisão nessa matéria é nulo, não é? Mas dizia eu que, já contando com isso, e já contando com o facto que, havendo um aumento da dívida pública, que vai haver, porque vamos ter realmente déficit orçamental, todavia haverá realmente algum crescimento do PIB, e isso significa que não haverá um grande aumento do rácio dívida pública PIB, não é capaz de manter mais ou menos constante, apesar de estarmos na presença da guerra, não é? Isto tudo poderá acontecer se realmente o conflito não se eternizar. Todavia, eu devo confessar, e eu estou realmente a simplificar bastante a minha intervenção, porque realmente já é, enfim, relativamente tarde para todos os presentes e não os quero estar a torturar, todavia eu não sou muito otimista quanto à duração da guerra. Não sou muito otimista, porque eu confesso que não acredito que possa haver um tratado de paz, um acordo de paz, chame-se do que quiser, com muita facilidade. Não acredito que seja possível. Para já, custa-me acreditar que o presidente Joe Biden, que disse há pouco que ele realmente tem sido um presidente fraco, eu não estou de acordo com essa tese e acho que aquilo que alguns consideram que foi um erro, como, por exemplo, ter produzido as afirmações que produziu a respeito do presidente Putin, não foi um sinal de fraqueza, não foi, e que foi pensado. Foi pensado. E eu penso que o presidente Biden dificilmente sentará à mesa de negociações com o presidente Putin. Estou convencido. Estou convencido. Enquanto for presidente. E depois de ser presidente também não se sentará porque é desnecessária a presença dele, não é? E, portanto, não acredito facilmente. Para quem realmente já disse do presidente Putin o que disse e para quem realmente pensa que ele praticou crimes de guerra, que é o que ele sinceramente pensa, como eu também penso, não é? É muito difícil sentar-se à mesa de negociações
com quem se considera ser um criminoso, realmente, que pratica crimes de guerra. É muito difícil. Realmente é muito difícil. Ora bem, para uma pessoa que tem alguns valores morais, é bastante complicado. Para quem não tenha valores morais, eu acho muito difícil. Eu acho mesmo que o único presidente que eu antevejo que poderá eventualmente sentar-se à mesa de negociações com o presidente Putin, presidente americano, que poderá um dia vir a sentar-se, é talvez o presidente Trump, se eventualmente vier a ser reeleito. Isso admito. Realmente, com os princípios morais que o regem, eu penso que é perfeitamente possível que isso venha a acontecer. Tenho muita dificuldade em aceitar que isso venha a acontecer com o presidente Joe Biden, que, enfim, o que significa que, quanto muito, enquanto ele for presidente, haverá um cessar-fogo, como houve realmente entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Não é? Que ainda vigora cessar-fogo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mas não vai lá estar presente o presidente Joe Biden a assistir à assinatura do acordo. Isso parece-me evidente. E, portanto, vai ter o significado que tiver. Quer dizer, e vai merecer o respeito das instâncias internacionais que merecer. Como não acredito que esteja lá também presente e sentado à mesa de negociações o atual secretário-geral das Nações Unidas. Tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer. Portanto, vai ser um acordo de cessar-fogo. Ora bem, como já houve a propósito, realmente, das ditas repúblicas independentistas, realmente, no Donbass, na Ucrânia. Já houve acordos de cessar-fogo. Isso eu acredito. Agora, a tratado de paz, acordo de paz, não acredito que isso vai acontecer. E depois, mesmo o cessar-fogo é complicado. E porquê é que é complicado? Porque, ou realmente a Rússia tem uma vitória agora, realmente, e vitória em termos relativos, porque realmente a vitória para o Putin era ter conquistado a Ucrânia e ter realmente, pura e simplesmente, aniquilado o atual poder político existente da Ucrânia. Isso é que era realmente vitória, realmente, e era o que ele pretendia inicialmente. Ora bem, mas não sendo possível isso, pelo menos ir até o Dnieper ou ficar com 40% da Ucrânia, qualquer coisa assim do género. Realmente. Mesmo assim, ele poderá clamar vitória. Se, por exemplo, entretanto, a Suécia e a Finlândia entrarem para a NATO e se aquilo que restar da Ucrânia ficar fortemente reforçado em termos políticos e em termos realmente potencialmente militares com o apoio da NATO, vai acontecer. Quer dizer, a Ucrânia ocidental, realmente, se continuar a existir, não vai entrar para a NATO, mas vai continuar a ser apoiada militarmente pela NATO. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Então é uma vitória para a Rússia realmente ter ficado com 30% a 40% ou 50% da Ucrânia, com uma Ucrânia ocidental que continua a ser realmente apoiada realmente pela NATO, com uma Suécia e com a Finlândia que eventualmente entraram para a NATO, com uma Ucrânia que poderá vir a entrar na União Europeia, é uma vitória. Mas ele engana quem? Mesmo o próprio povo, enfim, eu admito que seja enganado durante muito tempo, mas os militares que estão à volta dele, a nomenclatura que está à volta dele, não se deixa enganar com essa facilidade. Ora bem, portanto, ele clamar vitória num contexto destes, que é dos contextos mais favoráveis para ele, que é ficar com metade da Ucrânia, já não é nada mau, realmente, é difícil. Mas também, para o outro lado, realmente, o presidente da Ucrânia celebrar um tratado de paz nestas circunstâncias é difícil, porque ele vai reconhecer o quê? A Crimeia, realmente, mas com que legitimidade? A legitimidade imperial do uso das armas por parte da Rússia? Vai reconhecer o quê? As repúblicas independentistas, realmente, e a sua entrada, realmente, na Rússia, eventualmente, sem haver um referendo. Mas sem haver um referendo que seja legitimado por uma supervisão séria, honesta das Nações Unidas. Como é que isso vai ser possível? Quer dizer, como é que realmente o presidente da Ucrânia vai aceitar isso? Como é que o secretário-geral das Nações Unidas vai aceitar isso? Não, eu não estou a ver. Quer dizer, não estou a ver. E não estou a ver o presidente Joe Biden aceitar. Realmente. E, portanto, tratado de paz. Eu não estou a ver tratado de paz. Não estou a ver, realmente. Expliquem-me que tratado de paz é que é possível. Realmente, nestas circunstâncias. Não estou a ver nenhum tratado de paz que seja possível. Estou a ver, sim senhor, acordo de cessar-fogo. Estou a ver, é possível que realmente chegue ao acordo. Mas isso é qualquer coisa suscetível de ser alterada quando houver também uma alteração da acumulação de forças a nível internacional. Ora bem, disto resulta o quê? Que, provavelmente, os sacrifícios económico-sociais que nós vamos ter que suportar
nós europeus, incluindo os portugueses, vão ser provavelmente muito maiores do que aqueles que resultam de uma redução de 2 ou 12,5% do PIB, que é a redução previsível no caso do conflito ter uma duração de alguns meses, não é? Portanto, os sacrifícios poderão ser bem maiores. Mas só que eu entendo que, do ponto de vista moral, nós temos a obrigação, nós europeus, de fazer esse sacrifício. E até por respeito pelo povo ucraniano, que de facto está a dar a vida, literalmente a vida, pela segurança, pela nossa segurança, pela segurança dos europeus e pelos nossos valores da liberdade e da democracia. E, portanto, acho que nós nos devemos orgulhar daquilo que tem sido o papel desempenhado pelos ucranianos, devemos respeitar a posição deles e que devemos aceitar esse sacrifício. E que o argumento que pode vir a ser invocado, pode vir a ser aduzido por alguns opositores da guerra, no sentido de acharem que, opositores da guerra, no sentido de acharem que no Ocidente não se devia tentar realmente escalar a guerra, não se devia fazer frente à ameaça russa, devia-se aceitar que a Rússia entrasse por ali adentro e tal, e não devíamos escalar e tal. Qualquer dia estavam aqui na Península Ibérica e continuavam com o mesmo discurso, que nós não devíamos escalar e não devíamos realmente fazer absolutamente nada. Ora bem, e portanto também não devíamos ter que aceitar estes sacrifícios económicos e sociais. Esse discurso não faz sentido. Acho que o único sentido que faz é nós estarmos dispostos a sacrificar-nos pela nossa causa, pela causa da democracia e da liberdade, e respeitando dessa maneira também o sacrifício que o povo ucraniano está a fazer. E disse, e obrigado.